Boa noite, amada igreja, que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Meus amados, no domingo passado pela manhã, nós iniciamos um trabalho de treinamento sobre evangelismo, discipulado, dando continuidade àquele processo que nós iniciamos no final do ano passado da Igreja Multiplicadora. Por isso, agora, neste momento, eu estava pedindo a Deus uma orientação, uma ideia para como eu poderia passar para vocês, aqueles que infelizmente não puderam ir, o que foi falado, porque é de suma importância que vocês acompanhem todo o processo para vocês não ficarem perdidos. E assim pensei que seria possível então gravar, né, a apresentação, a pregação, né, o nosso treinamento. E fui pesquisar no Google e descobri que o PowerPoint ele tem essa alternativa de gravar já com o slide e a voz. Então eu vou falar de uma maneira mais resumida do que na pregação, as orientações básicas para que vocês possam se inteirar e dar continuidade para a glória de Deus ao nosso trabalho de discipulado e evangelismo, pois temos que obedecer o mandamento do Senhor Jesus e ali que é o ide, né? Ide, portanto, e pregai a toda criatura. E ele também disse em Mateus que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, em obediência ao Senhor, nós estamos então nos preparando para continuar esse chamado. Então, está nesse processo, vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Depois que você assistir essa apresentação, você pode me procurar e tirar alguma dúvida. Amém, queridos? Que Deus abençoe, então. O discipular, treinar. Por quê? Por que nós devemos discipular as pessoas, treinar as pessoas? Para quê? Com qual objetivo? É o que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar desse assunto maravilhoso. Porque nós vamos discipular, que é cuidar de uma pessoa que já entregou a vida para Cristo e ao mesmo tempo treiná-la para que ela possa fazer com outras pessoas, para assim Cristo ser glorificado e nós cumprimos a nossa missão do ID. Por isso que tudo que vem à sua mão, diz Salomão, deve ser feito conforme as tuas forças. Meus amados, nós temos que fazer sempre o nosso melhor para a glória do Senhor, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, seja onde Deus nos colocar. Temos que fazer o nosso melhor, porque vidas, a nossa, de outros, depende daquilo que acontece. E sabemos que nós teremos essa oportunidade de fazer o melhor para a glória do Senhor neste assunto do discipulado. Para discipular, é necessário, então, nós termos foco. Porque, amados, é muito difícil realizar alguma coisa, construir alguma coisa com qualidade, se não tivermos foco. E o foco, então, nós temos que desenvolvê-lo, porque tem pessoas que infelizmente não têm. Começa uma coisa e não acaba. Começa um projeto e não termina. Muitas coisas podem distrair e desanimar. Vamos ver o que faz uma pessoa perder, né? Para perder-se o foco, né, a pessoa não pode estar focada nos problemas. Os problemas nós temos que identificá-los e buscar a solução. Para não perder o foco, eu não posso ficar focado em objeções. Se alguém não concorda com o que estamos fazendo, nós temos que entender para ver se tem fundamento, mas se elas ficarem simplesmente fazendo, colocando objeções sem fundamento, não percamos o foco. Eu não posso deixar o medo tirar o meu foco, ou as dúvidas, a ansiedade ou preocupações. Tudo isso e muito mais acontece ou ocorre para que percamos o foco. A questão é a distração. Se você está dedicando ali no seu trabalho, se você está preparando para fazer algo para Cristo, cuidado com as distrações. Cuidado com o telefone, com os seus e-mails, com o seu WhatsApp, Twitter, qualquer questão, Facebook, qualquer coisa pode te distrair. Então as distrações levam a pessoa a perder foco, não podemos.
Uma outra coisa que gera a pessoa perder foco é a vida boa demais. Para você ver que vida anda boa, num calor desse, só relaxando, tranquilo, vida boa demais, a gente perde o foco. Se nós formos lembrar lá de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos com poder. E ele, quando eles foram batizados no Espírito Santo, ou seja, foram revestidos, foram selados no Espírito Santo, eles ficaram ali em Jerusalém. Só que a ordem era eles irem pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a coisa estava tão boa, a igreja estava tão boa, que na primeira pregação de Pedro, quase 5.000 pessoas converteram. A igreja já deu um boom. Para que correr atrás? Para que ficar? Se tem uma boa mensagem, se tem um bom louvor, se já tem um grupo legal, não precisamos, a vida já está boa. Mas o objetivo não é a nossa vida, não é estar numa vida boa, é obedecer ao Senhor. Ele diz que teríamos que pregar o evangelho, anunciar as boas novas. E quando ali aqueles apóstolos ficaram lá e perderam o foco do mandamento, da ordem diretiva de Cristo, Deus levanta então um estímulo, que foi a perseguição de Herodes. Começou a perseguir, aí o povo foi embora. Aí eles andando, eles pregavam o tempo todo, porque eles falavam que estava cheio o coração. Falar, evangelizar é isso, é falar o que Cristo tem feito. Outra dificuldade que pode distrair é você ter um grande problema. Imagina um problema desse aqui. É um grande problema. Mas não olhe para o problema. Isso vai te distrair. Busque a solução, independente do tamanho. Porque nós temos visto na palavra do Senhor que existem dois caminhos, duas portas. A primeira vai para o céu, a segunda para o inferno. Por isso nós temos que ficar atentos. Quando nós entendemos que aquela porta leva para o céu, a igreja vai ser arrebatada ou vai ser ressuscitada em Cristo, o foco, o objetivo é obedecer ao Senhor Jesus para que as pessoas venham morar na cidade maravilhosa, Nova Jerusalém. Não podemos ser egoístas. Eu já estou salvo, o resto que se exploda. Não. Infelizmente, muitas pessoas estão para o inferno por muitas questões, muitas situações. E uma delas pode ser que de eu não evangelizar, eu não discipular. E a Bíblia fala que as pessoas que padecerem, o Senhor vai cobrar o sangue delas de nossas mãos. Quando nós olhamos para as pessoas, temos que entender que são dois grupos de pessoas. As pessoas salvas, né, aqueles que nasceram de novo, ou os pecadores, que estão acorrentados, estão presos, são escravos do pecado. Jesus, ele liberta o pecador, mas ele rejeita o pecado. Então, independente da pessoa que está no seu dia a dia, na sua convivência, ou ela é salva em Cristo, ou ela é uma perdida em Cristo. E isso pode ser um familiar, um amigo, um colega. Então nós temos que entender isso. A Bíblia só tem dois tipos de pessoas, ou grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Então nós temos que pregar para os perdidos, para que Cristo, através do Espírito Santo, possa salvá-los e eles passarem para o lado dos grupos salvos. Por quê? Este foi o maior momento da vida do ser humano, que é a prova do amor de Cristo, que ele morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então ele prova o seu amor ao entregar a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário. E por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, principalmente aqueles que estão na sua consciência. Agora eu te pergunto, pare e pense um minuto. Pense na pessoa que você mais ama, ou nas pessoas que você ama. Quantas pessoas você poderia pensar em questões de 10 segundos que você ama? E aí? Após pensar, você tem feito o seu melhor para que elas conheçam a Cristo? Porque Steve, ele trouxe a seguinte frase: dar menos que o seu melhor é sacrificar o dom que você recebeu, o dom que Deus te deu. Então, para nós evangelizarmos, nós vamos usar os dons e talentos que Deus nos deu. Ou seja, amados, é importante lembrar da pessoa que eu amo, e se ela não estiver em Cristo, ela precisa de chegar a Cristo.
E é através da sua vida, do seu testemunho, é através do Evangelho. E se ela estiver em Cristo, ela tem que ser discipulada. Ou seja, o nosso trabalho. Então nós temos que esforçar, fazer o nosso melhor. Olha que bacana. Será que você tem sido como a maioria, carregando uma florzinha, uma folhinha de cada vez? Ou você tem feito o melhor para impactar com a sua vida, com o seu testemunho sem palavras? O que você tem feito da sua vida? Faça o seu melhor para a glória de Cristo. Jesus disse que nós não temos que fazer discípulos. E o que é fazer discípulos, então? Vamos ver essa questão. Porque todos precisam saber e você precisa falar. O fazer discípulos, então, a primeira questão vai passar através de você, que é instrumento de Deus. As pessoas precisam conhecer a Cristo. As pessoas precisam conhecer o que Jesus fez, o amor de Deus derramado sobre nossas vidas através do Espírito Santo mediante a cruz do Calvário. Então é necessário que possamos realmente, através do Senhor, fazer essa diferença e pregar essa palavra. Meus amados, discipular então é trabalhar nas pessoas o Evangelho, para que através da sua vida você coloque, né, à disposição de Deus como instrumento, e Ele vai te usar para fazer outros iguais a Cristo. Você é um pequeno cristão e a outra pessoa deverá ser, ou seja, os salvos e o ainda não salvo. Por isso devemos evangelizar e discipular. Discipulado, então, é transferência de vida na vida. Tudo começa, então, através do que? Do relacionamento discipulador. Você se relaciona com a pessoa com objetivo de vida. Então nós temos que treinar a pessoa nas estratégias do que a palavra do Senhor ensina. As estratégias para a vida, uma vida abundante. Nós vamos mostrar para ela, nós vamos discipular. E discipulado é isso, é você estudar a palavra de Deus juntos, é tirar momentos de oração juntos, é cuidar da pessoa, é falar aquilo que é necessário à pessoa, quando ela tiver dúvidas, quando ela estiver ali com problemas, orar por telefone, ir à casa da pessoa, ou seja, dividir tempo para que a pessoa conheça o Deus. Vemos o maior registro de discipulado na história, é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, aquilo que Deus chamou aqueles homens, como eu estava falando anteriormente, eles estavam com a vida muito boa e estavam, infelizmente, não obedecendo. Então Deus enviou ali uma perseguição e eles foram, através do cuidado e poder do Espírito Santo, pregar o Evangelho. Aqui temos várias referências. Eu gostaria que você desse uma pausa neste momento nos slides e lesse cada uma delas. E perceba o que elas têm em comum. Uma das coisas que nós vamos demonstrar é que o Espírito Santo é o que o próprio Deus traz o crescimento. Mas o trabalho somos nós que fazemos. Então é um trabalho em equipe. O Senhor, Ele salva, Ele regenera e Ele justifica, porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele decretou, ele determinou que ele faria isso através da sua palavra, mediante a pregação do Evangelho. E você foi escolhido. Então, leia cada uma dessas referências, anote o que tem em comum e descubra o que Deus fala ao seu coração. E depois você compartilhe conosco o que Deus tem te dito. É o Espírito Santo que vai conduzir a Igreja de Cristo. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar ali dons e condições de pregar. Deus quer te levar muito além dos teus pensamentos. Queridos, às vezes nós pensamos, estamos ali perdidos numa zona de conforto, achando que não adianta, achando que não tem tempo. Muitas dessas coisas aparentemente podem ser verdade, mas quando nós deixamos Deus agir, quando nós nos organizamos e nos planejamos e aprendemos a priorizar, tudo vai bem para a glória do Senhor. Não fuja do seu chamado. Seja a ferramenta do Senhor que Ele quer usar. Então, meus queridos, você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus te chamou para discipular, para evangelizar, para cuidar das pessoas, para levar o evangelho a essas pessoas. Lembrando que as pessoas que não estão em Cristo,
que não reconhecer a Jesus como Salvador, elas vão para o inferno. Independente se ela é boa, independente se ela é tranquila, se ela é agradável, status sociais, finanças, ela vai para o inferno. E eu te pergunto, você quer que alguém vá para o inferno? Um amigo, um familiar, um conhecido? Ninguém, ninguém deveria sofrer. Mas, por causa do pecado, infelizmente, estamos sujeitos. Por isso, como instrumento de Deus, eu tenho que responder o chamado. E você foi chamado para evangelizar e para discipular. O Espírito Santo ele vai te conduzir em cada degrau, em cada circunstância, em cada lugar. Ele vai te levar em lugares onde você não imagina, mas confie nele. É ele que está no controle. Lá em Atos 28:31, o apóstolo Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele disse: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Este é o último versículo do livro de Atos. Aqui está dizendo que nós temos que pregar a palavra e os impedimentos não existirão, porque é o Senhor Jesus que vai abrir as portas, é o Senhor Jesus que vai determinar. Ou seja, poderemos ter dificuldades, poderemos ter problemas, mas ninguém impede o agir de Deus, ninguém impede o mover de Deus. Nós temos que seguir em frente. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Meus amados, para nós que somos falhos, pecadores, ver Deus regenerar uma pessoa que estava perdida, julgada, com Satanás destruindo a vida dela, sua família, e a gente vê ali uma questão de construção maravilhosa, e Deus restaura uma vida, restaura casamentos, restaura ali felicidades. Então, vamos crer que Deus vai operar através de nossas vidas, mas Ele conta com você. Não deixe de falar, de viver. O discipulado, então, meus amados, é um a um. Nós vamos sempre buscar um a um. Nós vamos sempre trabalhar um mais um, como nós estamos nessa campanha de oração. Eu mais um, para que Deus seja glorificado e traga as pessoas a nós, para que possamos evangelizar, para que possamos encaminhá-las para o grupo de comunhão, encaminhá-las para ali a igreja, e essas pessoas serão cuidadas. Pense nisso, discipulado é um a um, é vida na vida, é coração no coração. Deus ele usa pessoas simples. Olha a história de Davi. Davi ele foi usado ainda moço. Davi não tinha nenhuma qualidade, ele não era nenhum prodígio, ele simplesmente era um jovem simples, tranquilo, e Deus usou. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, ele foi direcionado pelo Espírito de Deus. Então, para ser usado por Deus, não é necessário ser supercrente, não é necessário ser uma pessoa importante, não é necessário ter superpoderes, é necessário você ser cheio do Espírito Santo, é necessário você ser cheio de vida e graça. Então, amados, em nome de Jesus, você é a pessoa exata que Deus quer usar, exatamente você. E glorifique e agradeça por isso, porque Deus, ele é maravilhoso. Você já falou de Jesus hoje para alguém? Você já falou do amor de Cristo para alguém hoje? Ontem? Ontem de ontem? Então, ou seja, como anda? Nós temos que falar de Jesus, respirar Jesus, nós temos que sentir, no sentido, ser sensível à necessidade das pessoas e levar o Evangelho de Cristo para todas elas. O amor fiel, o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor sobrenatural, o amor eterno, o amor nunca falha, este amor é Jesus Cristo. É isso que nós temos que levar para as pessoas. Não precisamos falar que ela está indo para o inferno. Não precisamos falar que ela está destinada. Simplesmente demonstremos o amor de Cristo. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Às vezes nós estamos em circunstâncias difíceis, olhamos a nossa vida, olhamos para trás e a nossa vida não acontece nada. E ali estamos orando: Deus, opera o milagre, Deus, opera na minha vida, Deus, faça, Deus, aconteça. Mas, amado, está faltando o quê?
você ouvir o Espírito Santo e mudar de atitude. Está faltando você viver esse evangelho, viver esses milagres, viver o que Deus tem determinado, porque sabemos que é Ele que opera. Mude de atitude e você verá Deus transformar a sua vida, a sua família e a igreja. Nós, quando formos evangelizar, não podemos pensar, essa pessoa aqui, ela tem cara já de evangélica, de crente. Nós não podemos escolher a quem pregar, temos que pregar a todos. Às vezes, aquela pessoa que está ali não parece conosco. Como eu dei o exemplo no domingo, é um roqueiro, cabeludo, tatuado, não sei o que, totalmente, aquele ali nunca vai ouvir. Queridos, a nossa função é pregar a todos. Quem chega nos corações é o Espírito Santo. Quem chega na alma é o Espírito Santo. Quem escolhe é o Espírito Santo. A nossa função é pregar. Como nós ouvimos o testemunho do irmão Tel, ele era roqueiro, ele era cabeludo e o Senhor alcançou aquele coração. Para discipular é necessário orar, orar mais, sempre orar. Por quê, queridos? Nós temos que estar em intimidade com Cristo. Nós temos que estar diante do Senhor com humildade, para que o Senhor possa nos usar. Vamos orar. E tudo quanto pedis em oração, diz o Senhor Jesus, crendo recebereis. Então, se você está orando por uma alma, se você está orando por uma pessoa, creia que Deus vai te dar condições de pregar. E quando nós começarmos a orar, é necessário nós fazermos uma lista. Você está recebendo uma folha onde ali você terá que escrever o nome de todas as pessoas que estão no seu convívio. Todas as pessoas, seja no trabalho, seja na sua casa, na casa dos seus familiares, vizinhos, escreva uma lista grande. Para quê? Para que comecemos a orar por elas e depois nós vamos evangelizá-las. Mas é necessário começar do início de uma simples lista. O segundo passo, depois que você escreveu a sua lista, você vai selecionar 5 pessoas, como vamos mostrar daqui a pouco, e essas 5 pessoas você estará orando por elas. E você vai fazer o primeiro contato. Você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, você pode ir à casa dela e vai chegar a ela e dizer assim: meu querido, minha querida, eu estou orando por você. E quando você estiver falando com ela que está orando por ela, conte a sua história. Demonstre como era a sua vida antes. Se você, como eu, não conhecia Cristo, nós éramos pecadores. Mesmo que a sua vida era tranquila, sem nenhum pecado, conforme as pessoas acham culturalmente, que só tem pecado, bandido, traficante. Não, mas todos pecaram, todos estavam destituídos, estão destituídos da glória de Deus. Então conte sua história, mostre para ela como você era, às vezes egoísta, às vezes ranzinza, às vezes mentirosa, às vezes pecados culturalmente mais graves, bebendo, drogando, prostituindo, não importa. Mostre, conte sua história como você era antes. E depois você vai falar o que Jesus fez por você. Alguém chegou para você e pregou o evangelho, mostrando que você era um pecador, uma pecadora, que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus salvou a sua vida e você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. E agora conte como a sua vida está, como a sua vida foi transformada, quais milagres Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Faça isso, é somente isso. Chega para a pessoa, diz: eu estou orando para você. E ela fala assim: obrigado. Eu queria aproveitar para te lembrar a minha história ou contar a minha história. E aí você começa a falar a sua história. Porque a sua história, como eu disse, ela poderia ser dessa forma. Uma história no pecado. Porque todos que estão sem Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então, temos no nosso coração quebrado inveja, discórdia, impurezas, ciúmes, idolatria, inimizades, feitiçaria, dissensões, facções, ou seja, os frutos da carne. Mas Jesus mudou isso. Interessante é que é um modelo aí de um exemplo
sobre os frutos da carne. Como seriam as obras da carne? É a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos contra a vontade de Deus. Por exemplo, essa jovem que está fazendo um encontro virtual. Ela pergunta, como você é? E o diabo responde, sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. É uma pequena brincadeira e aqui eu faço um alerta, cuidado. Cuidado com os encontros, cuidado com as conversas na internet, que você pode estar conversando com uma pessoa não apropriada. Isso é um fruto da carne, né? Ter encontros. Mas, como eu disse, éramos pecadores, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele fez isso por nós. Ele fez isso pela essa pessoa. Então fale com ela que Jesus morreu por ela, porque ele a amou. E através dessa vida abundante, agora, através da vida de Cristo, agora ele nos dá uma vida abundante. Ou seja, eu era pecador, Cristo morreu, me salvou, eu o reconheci como Senhor e Salvador, agora ele me está dando uma vida abundante, uma vida com paz. O Senhor, ele tem cuidado de cada detalhe, porque ele é o nosso pastor e não tem faltado. E assim a pessoa ela vai parar. Como começar? O que eu posso fazer? E assim você vai explicar que você vai começar pelos seus familiares, pelos amigos, através dos familiares, amigos, colegas, seja de trabalho, de escola, seja de onde for, você vai fazer sua lista e vai estar orando por elas. E depois que você fizer a lista, eu tenho 70 nomes, você acabou de ganhar um cartão de oração. Nesse cartão está aí, né, um alvo, que são as pessoas que você vai colocar o nome dos seus alvos. Né, 5 pessoas aí. Você vai orar para que Deus prepare o coração das pessoas para receber receber o Evangelho, conceda a você a oportunidade de poder para anunciar o Evangelho a elas, convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé através da palavra do Espírito Santo. Então, recebendo esse cartão, você vai selecionar as pessoas daquela lista que você recebeu a folha anteriormente. E naquela folha que você recebeu, como eu estava dizendo, lá atrás vai estar a primeira folha, a primeiro lado da folha, você vai escrever o nome das pessoas e na parte de trás da folha você vai escrever o seu testemunho, exatamente como eu falei anteriormente. Então você vai escrever aqui o nome das 5 pessoas e vai estar orando por elas, vai entrar em contato com elas nessa semana, assim que você ver essa mensagem, ouvir essa mensagem, por telefone, indo diretamente, falar que está orando por ela e contar a sua história ou relembrar a sua história se a pessoa conhece. Novamente, lembrando que o amor de Deus ele é fiel. Uma coisa interessante, você não precisa chegar a pessoa, sabe que você me dá licença? Eu queria falar de Jesus para você, pode? Se você falar isso, você vai ter uma grande dificuldade. A maioria das pessoas podem fugir da responsabilidade, porque as pessoas elas vão te ouvir no primeiro momento por gostar de você, por respeito a você, por necessitar, mas às vezes está com vergonha, às vezes está com desculpa. Então, ou seja, não faça isso. Um testemunho de um missionário, ele contou a seguinte história: um ovo ou 2 ovos. Ele era missionário lá na China e ele disse que lá ele sempre com a esposa comprava um almoço com uma comida típica e o ovo era parte, um ovo ou 2 ovos. A pessoa teria que pagar mais e como o dinheiro estava curto, então geralmente a moça que servia pergunta: você aceita ovo? E ele falava não. Aí um dia ele mudou de restaurante devido às circunstâncias que ele estava, o local que ele estava. Ele e a esposa tinham pedido o mesmo prato. E quando ele foi buscar o prato, ou fazer o pedido, o dono do restaurante perguntou a ele, 1 ou 2 ovos? Ele disse 1. Foi automático. Então, depois que ele parou e pensou, e ao chegar na mesa, a esposa falou: hoje você quis ovo? Ele falou assim: eu nem parei para pensar. Eu só respondi positivamente sim. Então, quando você for falar de Jesus para a pessoa, quando você chegar para falar, estou orando por você, e você vai falar assim, estou orando por você,
porque Jesus te ama, Jesus ele quer mudar a sua vida, como ele mudou a minha. Você lembra como é que eu era? Eu era assim, eu fazia isso, eu era uma pessoa triste, egoísta, era desse jeito, era daquele outro. Aí alguém pregou para mim, mostrou o evangelho, que Deus me amou de tal maneira, que enviou o seu filho, ele morreu na cruz do Calvário. Eu então entendi que sou um pecador ou pecadora e que necessito do perdão de Deus, e para isso é necessário arrepender e reconhecer Jesus como Salvador. E hoje a minha vida ela está transformada, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho uma vida abundante, Jesus já operou isso na minha vida. Ou seja, você não precisa pedir licença, é falar o que tem na sua vida. E depois disso, você já vai entregar uma folha do estudo do Evangelho, do Salmo 23. Vai falar com ela, se ela quer fazer junto com você, ou ela faz em casa, depois vocês encontram e você juntamente com ela corrige e depois continue falando. Serão 5 estudos, coisas simples, e a cada momento que você encontrar com ela, uma vez por semana, convide a ela para ir no grupo de comunhão mais próximo da sua casa ou ir na igreja, para que juntos possamos te ajudar a cuidar dessa família abençoada. Nós estamos, preparando para iniciarmos os grupos de comunhão. O que será um grupo de comunhão? O grupo de comunhão vai ser um local onde alguns irmãos irão se encontrar para orar, louvar o Senhor e compartilhar a palavra de maneira simples e objetiva. E dentro desse objetivo, convidar as pessoas que, se você está evangelizando, você está discipulando, e a partir daí ajudá-la nas suas necessidades, que é cuidar dessas pessoas para a glória de Cristo e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Então, o grupo de comunhão é uma reunião simples de 1 hora no máximo, onde terá a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Por isso, nós temos que sempre lembrar, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas querem fazer um sacrifício, querem fazer isso. Não, obedeça a palavra, obedeça a Deus. O Senhor Deus disse isso a Samuel, quando ele falou para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus ele agrada das pessoas fiéis e obedientes, e não adianta você ser uma pessoa que não obedece. Por favor, não vá ao inferno. Fala isso para as pessoas que você ama, as pessoas que você se importa. Fala isso, que Deus amou o mundo de tal forma. É uma declaração, tá vendo? Quando você ama a pessoa, você se preocupa com a pessoa e não quer que ela vá para o inferno. Então você vai evangelizá-la e discipulá-la. Quero lembrar bem, não é convidar a pessoa para mudar de religião. Não é convidar a pessoa para mudar de igreja. É levar a pessoa a conhecer a Cristo, a obedecer o Evangelho. E se ela, ao conhecer o Evangelho, ao entregar a vida para Cristo, for para uma outra igreja, pensam, nós não estamos preocupados em qual igreja ela vá, contudo que seja uma igreja que se pregue a verdade. Então, ame a pessoa e pregue a pessoa. Fazendo assim, você vai estar obedecendo a palavra do Senhor, vai estar fazendo a vontade de Deus. E estaremos juntos como igreja para abençoar essa pessoa e cuidar dela